Bom dia, pessoal. Não foi bom, não. Vamos tentar de novo. Bom dia, pessoal. Não dá? Eu acho que dá para ser melhor. É engraçado o congresso de RH, porque o povo fica andando tudo no salto, na roupa bonita e tal. E nas empresas é o povo que a gente é chamado de aqueles que ficam inventando moda, os doidos. Aí aqui fica aí, falando esse bom dia baixinho. Aproveita para gritar, essa é a chance que vocês têm e a gente descontrai um pouco. Então vai lá. Mas é gritar, tá bom? Eu quero que o povo do SESI não deixe a gente voltar aqui mais nunca. Bom dia, Goiânia! Tem gente que até pula na cadeira. Veja só, pessoal. Meu nome é Eduardo Mesquita. Eu sei que eu tenho um monte de amigos e amigas aqui no auditório, no teatro. Então, esse negócio de currículo vitae eu sempre acho muito chato, porque até o nome é errado, né? Currículo vitae. Devia ser currículo mortis. Porque são coisas que a gente já fez, não tem nada a ver com as coisas que a gente quer fazer ou que vai fazer ainda. Eu sou psicólogo por formação, tenho alguns outros cursos que eu fiz e trabalho com palestra e treinamento, sou consultor da Lee Hecht Harrison, que é uma empresa norte-americana de consultoria, e a TT está me cutucando aqui. Então, quando o Dadson me convidou para estar aqui com vocês hoje, ele me presenteou. Foi uma coisa extremamente generosa e eu quero agradecer de público aqui a ele, a diretoria da BRH Goiás e a todo mundo que está trabalhando para fazer esse evento acontecer. Porque é muito importante para o nosso segmento ter essa oportunidade de encontrar, de conversar, de ver esse monte de coisa legal que está sendo falado aqui em cima, mas também um monte de coisa legal que é falado nas nossas rodas de bate-papo, ao redor do café e coisa parecida. Tocar cartão, né? Eu trouxe um monte depois, quem quiser tocar cartão, eu adoro tocar cartão. E isso é fundamental e mais legal, o Dadson, quando ele me presenteou com esse convite no final do ano passado, ele não tinha noção da generosidade desse convite. Porque, claro, acho que a bateria está morrendo aqui, mas está abaixando? Não? Tá bom? Parece que foi abaixando aqui. Além do fato de poder estar palestrando aqui na ABRH, aqui no Goianar, o tema que ele me presenteou foi muito generoso. Porque é um tema que eu gosto demais de falar. Então a gente veio falar aqui hoje, a gente vai conversar aqui hoje sobre vida, sobre carreira, sobre sucesso. E é interessante falar desse tema, para a gente poder começar. Deixa eu perguntar uma coisa. Alguém aí já morreu alguma vez? Não? Eu, não sei, eu falo de morte por burrice, isso é engraçado. Eu falo assim, pensa em morte como uma interrupção, uma mudança definitiva e radical no estado das coisas. Isso é morte. Uma mudança radical e definitiva. Capricha nessas fotos que eu vou pôr no Facebook depois, tá? Isso. E hoje em dia é uma boa ideia morrer, gente. Muita gente deveria morrer. Muita gente devia morrer mesmo. Gente que é esse bichinho complicado que a gente escolheu trabalhar no RH, né? Essa criaturinha que anda para lá e para cá com a cara enfiada no celular, sempre atrasado, sempre estressado, sempre com um monte de coisa para fazer, mas sem olhar para frente, sem olhar para os outros, e sem olhar para os outros de frente. E aí anda para lá e para cá querendo coisas novas, querendo alcançar sucesso, porque são as palavras bonitas, né, que a gente usa. Performance, sucesso, soft skills, melhor versão de mim mesmo. Tem uma outra que eu aprendi essa semana, masterclass. E eu não critico os termos, eu critico o uso, porque as pessoas falam essas palavras, mas não fazem nada para que essa novidade aconteça. Veja só, as pessoas usam as redes sociais para confirmar as crenças que já possuem, como se estivesse pregando para convertido. Porque o algoritmo da rede social faz isso, ela não te expõe o antagônico, o diferente, o contrário. E você vai ficando cada vez mais dentro da sua bolha e fora do mundo. E na hora que as redes sociais reforçam esse comportamento, elas reforçam a busca por permanência. E gente, quem busca a permanência só quer ficar, não quer a jornada. E o sucesso está muito mais na jornada do que no destino. Na hora que a gente percebe isso, você faz até algumas tentativas, né? Você tem aquele grupo de WhatsApp da sua família, não tem? Tem, todo mundo tem. E você já tentou sair várias vezes do grupo, não já?
Porque sua tia manda aquele monte de bom dia, boa tarde, aqueles vídeos de gatinho. E aí você sai, a sua tia descobre, ela vai lá e te resgata, ela leva você de volta para o grupo. Aí você fala assim, foi sem querer. Eu nem sabia onde eu estava apertando. Nessa hora você está querendo ser tonga, né? Vamos usar o termo que eu aprendi hoje com a Daviane. Aí você sai de novo, você foge do grupo, sua tia vai lá e te resgata outra vez. Até que acontece uma coisa interessante, até que dentro de pouco tempo você está não só aceitando os bons dias e boas tardes, mas você está respondendo os bons dias e boas tardes. E aí você responde com aqueles memes de beijinho, já viu? E os vídeos de gatinho você não só aceita, como você passa a compartilhar nos grupos de RH que você participa. Aí você fala assim, olha gente, eu sei que não é o foco do grupo, mas toma o diabo do vídeo. Eu sempre me acho intrigado com isso. Você sabe que não é o foco do grupo, para que você está mandando animal? Mas tudo bem. O mais importante é perceber que gente assim coloca nas redes sociais aquelas postagens que falam assim, no meu tempo. Ou então fala assim, se você viveu isso, você teve uma infância feliz. Já viu esse troço? Fala sério, você fica com calor no peito naquela hora, é ou não é? Dá uma saudade gostosa, um trem bom. Só que saudade é um negócio que tem que ser usado com calma, com parcimônia, porque saudade demais pode fazer mal. Lembra? Saudade existe para quem sabe ter. A grande preocupação, e isso me preocupa, é ver o tanto de gente que está usando esses recursos para romantizar um passado feliz com alguém. Lembra dessa música agora? Para romantizar um passado que já passou. Está idealizado, mas está lá atrás. E é onde o passado tem que ficar. Não idealizado, mas lá atrás. E aí a gente vê essas postagens, aí você lembra assim da Monareta, né? Crush, que não é crush dos meninos de hoje, era crush, de laranja mesmo. Você lembra de Sessão da Tarde, se bem que aqui tem muita gente mais nova. Vocês lembram de Castelo Rá-Tim-Bum, Dragon Ball Z? Aí você vê aquelas coisas e você lembra do chiqueirinho confortável que tinha no carro do seu pai. Você andava no chiqueirinho, olha que coisa interessante. Você andava no chiqueirinho porque não precisava usar cinto de segurança, você tinha tranquilidade e segurança de estar naquele chiqueirinho. E aí você se lembra das suas brincadeiras de infância. Pique-pega, futebol com bola de capotão, pique-esconde, mãe da rua, gente. Cair no poço, se bem que cair no poço já na infância, mano. Vocês brincaram, né? Madeirinha, essa eu não conheço, não. Mas eu posso aprender depois, se não for nada indecente, eu quero aprender. É tão interessante que você se lembra da sua mãe te chamando para tomar banho. Lembra disso? E o troço é tão maluco, às vezes, é tão complicado, que você sente saudade até da surra que você levava da sua mãe. Porque se você demorasse para entrar no chuveiro, você entrava no chuveiro debaixo de chinelada, é ou não é? Ou de cintada, sei lá, cada mãe tem lá a sua técnica. A minha mãe usava várias técnicas. Eu tenho bem experiência com isso. E aí, a gente vê as pessoas falando desse negócio de no meu tempo, e vamos ser honestos, gente. Tudo bem, de vez em quando até eu falo no meu tempo. Só que meus filhos já estão até treinados. Eu tenho 2 meninos de 10 anos, e quando eu falo no meu tempo, eles falam assim, no tempo dos dinossauros, né, papai? Nessa hora eles podem me sacanear. É claro que no meu tempo tinha gente que romantizava o passado. Só que antigamente, no tempo dos dinossauros, do Tiranossauro Rex aqui, as pessoas romantizavam isso nos seus diários. Conversando com um amigo íntimo, ou num almoço de família no domingo, para alguma tia, aquela tia. Hoje, as pessoas põem nas redes sociais sem nem saber se alguém se interessa ou se importa com isso. Sem nem querer saber se alguém dá a mínima para esse tipo de situação. E aí o que a gente vê é essa conversa de no meu tempo. Vamos usar um termo técnico? Esse papo de no meu tempo é um saco. Porque seu tempo é aqui, cara. Seu lugar é agora. Não, seu tempo é agora, é o contrário. Seu tempo é agora, seu lugar é aqui. Não dá para ficar com essa expectativa, porque nem quem já morreu gosta desse papo de no meu tempo. Não dá para ficar romantizando o passado, porque a gente vê pessoas que estão enfrentando situações difíceis hoje, tem um certo medo do que pode vir pelo futuro, e aí fica buscando conforto nessas antiguidades, nessas coisas que foram legais, mas é idealizado. Não funciona desse jeito. Gente assim não veste a capa de super-herói dele. Não funciona desse jeito porque a vida é sua.
Não dá para a gente ficar compartilhando essas coisas em rede social, achando que alguém vai chegar um dia com um sorriso grande no rosto e falar assim, calma, tudo que você precisa são 2 dias de descanso e $1 milhão. Já aconteceu com alguém aqui, gente? Não aconteceu. Se tivesse acontecido, essa pessoa já podia ter feito uma grande guinada na vida, já tinha virado o Batman, né? O presidente do Brasil. Porque isso é uma coisa que quando você compara o passado, normalmente você compara olhando para a sua carreira, ou para o seu emprego. Cada um escolhe como quer viver, ou carreira, ou emprego. E você se sente insatisfeito e frustrado às vezes, não é? Muitas vezes. Eu tenho tranquilidade para falar que você se sente insatisfeito, porque você vem assistir uma palestra como essa que está falando de aumentar a performance para ter sucesso. Então você está insatisfeito. E a maior insatisfação muitas vezes é saber porque você se lembra que a criança que você foi um dia tinha certeza que quando você crescesse, quando você fosse gente grande, você ia ser astronauta, um super-herói ou presidente do país. Eu não sei, eu posso estar enganado, mas assim, olha em volta, você já é gente grande. Eu duvido que o Batman ou o presidente estão sentados aí na plateia. Está aí? Bruce? Michel? Não está. O ponto, então, é a gente começar a prestar atenção que se essa vida é sua, você tem que fazer acontecer melhor. Não dá para ficar esperando que aconteça como um milagre de alguma outra forma. E a gente está aqui para falar de sucesso. O curioso é, foi você que decidiu a série de situações que você hoje vivencia. E sabe por que muitas vezes você se sente frustrado ao não alcançar os resultados? Porque hoje você está usando ferramentas antigas para problemas novos. Teve um tempo que o que você tinha de conhecimento e habilidade era suficiente para resolver os problemas e para conquistar a sua carreira. Esse tempo passou. Seu trabalho tem um grau de complexidade muito maior hoje. Você chegou num ponto da sua carreira muito mais avançado. Alguns aqui, vários de vocês, têm posições hierárquicas elevadas, muitas responsabilidades, muita pressão, muitas situações, e aquelas coisas que você usava antes não servem mais. Não dá para ficar pensando no chiqueirinho do carro do seu pai mais, porque os carros estão andando a 150 km por hora hoje. Porque as estradas estão cheias, porque as ruas são perigosas. Não dá para ficar lembrando da hora que você ligava a televisão, porque tinha uma hora para ligar a televisão para ver o Dragon Ball Z ou o Castelo Rá-Tim-Bum. As crianças estão vendo desenho no YouTube hoje, a hora que eles bem querem. E aí você se sente frustrado, insatisfeito e coloca nas redes sociais sobre o tanto de gente que tem que puxa tapete. Facebook é cheio desses comentários. Ah, é um povo que puxa tapete. Eu não sei o que o povo fica fazendo tanto em cima de tapete parado. Tanta coisa para fazer. E aí tem gente que coloca assim, o povo fofoqueiro. Já viu a reclamação sobre o povo fofoqueiro? Aí fala assim, os boletos chegaram. Né? Quem quer falar da minha vida tem que vir pagar minhas contas. E aí você olha isso e fica, chateado porque você não está onde você sabe que poderia estar. E aí você olha que a competitividade que havia nas empresas agora virou uma competição bruta, insensível. E que muitas vezes tem gente que acha que para ganhar ele tem que passar em cima do resto todo. Cara, que coisa chata quando você faz parte do resto todo. Aí nessa hora, a gente tem um monte de gente que se esconde nas empresas e que entra e sai todos os dias preocupado em bater ponto e manter o emprego. E isso é muito pouco. Gente assim não está pensando no futuro, não está preocupado com o que vai conquistar, está preocupado em sobreviver até amanhã. Gente assim acaba conduzindo a história de uma forma que não é a mais adequada e ideal. E aí, no fim das contas, sabe qual é o grande problema? Foi você que, quando chegou nesse ponto de insatisfação e começou a se esconder atrás da mesa, para fazer as coisas que sempre foram feitas, as mesmas chatas coisas de sempre, foi você que escolheu isso. Foi você que decidiu um dia que você não tinha mais idade para brincar. Foi você que escolheu um dia que não podia mais cantar em voz alta no trânsito, porque pode pegar mal, o que vão pensar de mim. Foi você que escolheu não rir mais de piada no transporte coletivo. Foi você que decidiu que não tinha mais idade para rolar no chão com as crianças, ou para amarrar uma toalha no seu pescoço e ficar voando pela casa. A escolha foi sua. Mas a grande pergunta é, por que você escolheu isso? Por que você escolheu prestar mais atenção nas coisas que doem do que nas coisas que dão prazer? Em que momento da tua vida você achou mais divertido ficar olhando tudo o que tem para ver na Netflix do que ver alguma coisa na Netflix?
Porque a gente passa 3 horas olhando cardápio de Netflix e não assiste nada. Quando foi que você decidiu que você não era mais suficiente para ser o herói da sua história? Da sua história. Por que você fez isso com você? Olha que momento louco que você está vivendo. Se precisar de vilão, tem um monte de candidato. Tem gente culpada para tudo ao seu redor. Mas quem é que assume a capa? Quem é que é o herói da história? Por que você não assume essa capa? Entende uma coisa? A grande verdade é que a vida não é isso como muita gente fala, que a vida é assim e é desse jeito. A vida é muito mais. Eu aprendi com um poeta chamado Chacal que a vida é muito curta para ser pequena. Ela passa muito rápido e ela acaba. Vamos fazer um exercício? Coisa simples, um exercício de lembrança. Fecha teus olhos só um pouquinho, você está no escuro mesmo, não precisa ficar preocupado com vergonha não. Fecha teus olhos, abaixa a tua cabeça e pensa numa pessoa que você ama. Lembra dessa pessoa que você ama. Alguém que você sente que você seria capaz de fazer qualquer coisa por ela. Pode ser seu pai, sua mãe, alguém que está com você. Pode ser teu filho, um grande amigo. Pensa nessa pessoa e lembra do sorriso dela. Lembra do jeito de brincar e das conversas que vocês têm. Lembra dessa pessoa, o carinho e a ternura que você tem. E é legal ver que tem gente que abre um sorrisão nessa hora, que está lembrando de uma coisa bonita, cara. Agora imagina, e agora não é mais lembrança, é imaginação. Imagina que a mensagem que você recebeu no WhatsApp é alguém que te mandou uma mensagem falando assim: cara, eu tenho um troço chato para te contar. E imagina que essa mensagem que você recebeu está avisando que essa pessoa que você ama morreu. Tenta imaginar a morte dessa pessoa e você sendo avisado. E tenta imaginar o que seria a sua vida sem essa pessoa presente. Tenta pensar o que seria você chegar em casa todos os dias e não ter mais aquele sorriso, aquele carinho, aquela ternura. Pensa nisso. E agora volta para cá. Pode abrir o olho. Tenha muita atenção no que você sentiu nessa hora. No sorriso que você abriu quando você lembrou da pessoa. E no desconforto físico que você sentiu quando você pensou na morte dela. Porque, gente, vocês só têm uma certeza. Vocês chegaram até aqui. Ninguém garante que você volta para sua casa. A gente não para pensar nisso porque senão a gente enlouquece. Mas ninguém tem garantia que vai voltar. E a vida passa rápido. E acaba. E sabe o que acontece de mais estranho? Essa coisa bonita, gostosa que você lembrou aí, esse calor que você sentiu no seu peito, você não está tratando isso com a devida importância, você não está dando o devido valor para isso. Porque você em algum momento, eu não sei porquê, escolheu viver uma vida menor, tímida. E eu vou provar para você que você faz isso. Presta atenção numa coisa que é sintoma da tua vida menor, que é o seu WhatsApp. Para pensar nos últimos 180 dias, quantas vezes você usou o WhatsApp? E você usa o dia inteiro para trabalhar, para trocar piada, falar de política, um monte de coisa. Mas quantas vezes nos últimos 180 dias você usou o seu WhatsApp para mandar uma mensagem para essa pessoa que você se lembrou, que você ama? Quantas vezes nos últimos 180 dias, eu não estou falando para você fazer um documentário, cara. Eu estou falando para você pegar o seu celular e gravar 5 segundos, ligar o celular e falar assim: oi, estou com saudade, estou te mandando um beijo, até de noite. Você não fez isso. E você não fez porque você tinha certeza que quando você voltasse para casa essa pessoa ia estar lá. Mas você não pode ter essa certeza. A única certeza é que vai acabar. E eu sou a pessoa mais adequada para te falar isso. Porque eu já morri. 7 anos atrás, eu tinha 40 anos de idade, eu tive uma parada cardíaca. E eu fiquei 2 minutos morto. Clinicamente morto. Eu tenho 4 cirurgias no meu coração. E no dia seguinte, quando eu acordei na UTI, que a médica veio conversar comigo, eu perguntei para ela por que eu passei mal.
Ela falou assim, você não passou mal, você morreu. Uma pessoa de muito tato. Eu falei, nó, que doido. Falei, por que eu morri? Minha ficha médica era ótima, gente. Minha pressão é de criança, 12/8, nunca alterou. Triglicérides, colesterol, controle. Nunca tive diabetes, nunca fumei, tenho nojo de cigarro, não bebo tanto assim para morrer, pelo amor de Deus. Fazia trilha, eu corria. Eu falei, por que então eu morri? Ela perguntou sobre minha rotina de trabalho. Eu falei, não, aí é pauleira, aí é 12, 18, 20 horas. Segunda a segunda. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu não tenho salário. Se eu não trabalhar, eu não recebo. Eu sou empresário, como disse a Daviane. E aí ela falou, foi isso que te matou. Eu falei, trabalho mata? Ela falou, não, trabalho não, nem muito trabalho mata. O que mata é correria sem sentido. O que mata é andar para lá e para cá vazio. O que mata é preocupação. O estresse te matou. E eu fiquei muito preocupado com isso. Quando eu saí do hospital, muita gente ficava falando assim, agora você vê a vida de uma forma diferente. Eu achava isso uma babaquice tão grande. Porque afinal de contas eu só tinha morrido. Morre gente todo dia. Que besteira. Aí falavam assim, você viu a luz? Até que alguém explicou que para ver luz você tem que subir, né? Falei, não interessa se eu subi ou se eu desci. Eu voltei. Onde quer que eu tenha chegado, me mandaram de volta. Nem lá eu estava sendo bem-vindo. E eu segui minha vida normalmente. Eu morri em fevereiro. É muito legal falar isso. Se bem que para quem morreu, falar qualquer coisa é legal, né, gente? Presta atenção. Eu morri em fevereiro, e aí quando chegou junho, foi a primeira festa junina da escola dos meus filhos. Lembra? 7 anos atrás. E eu fui lá para filmar. Na hora que eles subiram no palco, eu fui filmar a quadrilha. E eles subiram para dançar a quadrilha, eu comecei a filmar e eu comecei a chorar. Eu choro muito fácil. Sabe, propaganda me faz chorar. Aqueles ursos da Coca-Cola. Aquilo é uma desgraça. Aquilo acaba comigo. A gente, quando foi para Disney, meu irmão ficava me sacaneando. Porque a Netinha adorava me sacanear, né? Aí a gente ficou 20 dias, quando eu voltei, ela virou e falou assim, ei, palhação, chorou 10 dias lá, né? Sem parar. Eu falei, você é burro, animal. Chorei os 20 dias. Me respeita. Pô, na hora que eu entrei na sala do Mickey, ele estava com a roupa do Fantasia, de aprendiz de feiticeiro. Aquilo acabou comigo, ele quase me expulsou de lá. E aí, nessa hora, vendo meus filhos dançar a quadrilha, bateu. E aí eu comecei a chorar forte, doído, feio. Sabe quando você chora feio? Você dá aqueles arrancos. Que estranho. Aquelas bolhas de catarro estourando. O quê? Eu falei que era feio, eu não estou mentindo. E minha mulher tentando me acalmar, porque ela devia estar passando muita vergonha naquele momento. Eu falei, nega, agora eu entendi. Agora eu entendi. Eu não ia ver esses meninos fantasiados de cowboy dançando essa música feia do Michel Teló. Todas são feias. Eu não ia estar do seu lado para ver esses meninos subindo na bicicleta a primeira vez. Eu não ia estar com você para ver eles começando a namorar e a gente não ia estar junto, cara. Para fazer o tanto de viagem, coisa legal que a gente quer. Estou tentando. E ali eu morri de novo. Porque ali eu entendi que eu tinha que fazer diferente. Eu continuei trabalhando muito, né? Primeiro porque eu adoro meu trabalho, mas também porque eu preciso. Mas eu comecei a fazer de uma forma diferente. Porque na hora que eu estou no trabalho, na hora que eu estou fazendo as minhas atividades, na hora que eu estou lá com os meus colegas de trabalho, eu tento ser o mais positivo, propositivo, assertivo, algumas vezes até agressivo para alcançar o resultado. Mas na hora que eu estou lá com os meus guris, com a minha mulher, é com eles que eu estou. Eu gosto demais de estar com eles. A gente rir, a gente comer, a gente adora comer, a gente jogar trunfo, ludo, a gente ficar os 3 homens da casa dando risada de qualquer bobagem que a gente fala, e um falar para o outro, cara, a gente deve ter algum problema.
E minha mulher concordando, tem? Vocês são loucos. Isso é muito legal. Eu continuo tendo problema na minha vida, claro, todo mundo tem. Só que eu não preciso pensar nos meus problemas quando eu estou com eles. Eu tenho dívidas também, financiamentos, contas. Mas fui eu que fiz essas dívidas. Então, na hora que eu estou com o Heitor, com a Adriana, com a minha mulher, com a minha nega, eu não tenho que ficar pensando nas dívidas. Sabe por quê, gente? Porque na hora que eu chego no alto da Torre Wayne e que eu vou enfrentar a quadrilha do Coringa, eu sei que o Adriano é o melhor para os equipamentos, o Heitor é melhor para as porradarias, para as brigas, e eu sou o melhor para as investigações, porque a gente joga os jogos do Batman no PlayStation assim, trocando controle de equipe. E eu sei qual dos dois gosta do misto quente mais queimado, que é do jeito que eu gosto. É o Heitor. Qual que gosta do misto quente mais branquinho, igual a minha mulher, a mãe deles gosta. É o Adriano. Eu sei o peso dos meus filhos. Eu sei qual matéria que eles gostam na escola e qual que eles não gostam. Na sequência dos filmes do Harry Potter, eu sei qual que é o preferido do Adriano, qual que é o preferido do Heitor. E qual que é o meu. Quando eu vejo meus filhos, eu sei de olhar para eles, se eles estão curtindo o que a gente está fazendo, ou se eles estão fazendo por obrigação. E quando eu viajo, e eu viajo muito a trabalho, e eu ligo para conversar com eles, eu consigo identificar a saudade na voz deles e na minha. Prioridade, gente, é uma palavra que não devia ter plural. Eu não precisei abrir mão da minha carreira para estar mais perto deles. Nem minha mulher precisou abrir mão da carreira para estar mais perto da gente. Não precisa ser uma coisa ou outra coisa. Pode ser uma e outra coisa. Só que quando for uma coisa, é intenso, é 100%. Quando for outra, é muito, é 100%. E aí a gente consegue realmente dar valor no que é importante, no que é valioso. Eu tinha um amigo, quando ele me via estressado, e eu sempre estava estressado, ele falava assim, Eduardo, você está com algum problema? Quando eu ia falar assim, ele falava assim, tem solução? E antes de eu responder se tinha ou se não tinha, ele falou assim, se tem solução, para que você está preocupado, idiota? Vai resolver? Mas, e se não tem solução, para que você está preocupado, idiota? Não vai resolver. Então resolve e segue em frente, ou não resolve e segue em frente, mas para de ficar preocupando. Preocupação, gente. Eu aprendi a viver o futuro de um jeito melhor e agora o meu futuro é desafio e possibilidade. Antes era ameaça. Isso é uma escolha. Então entenda. Deixa eu até fazer uma confissão. Estou na luz aqui, deixa eu abrir meu peito. Abrir meu coração para vocês. Pela manhã, quando eu vou escovar os dentes, muitas vezes hoje em dia, eu olho para o espelho e falo assim, cara, você está bem. Não é bonito, óbvio, é um espelho. Né? Eu não estou usando droga. É bem, por que bem? Eu sou nascido e criado numa região de Goiânia que você não deve conhecer, chamada Quebra-Caixote. Ixi, Maria, alguém conhece. Guarda as carteiras. Para quem nasceu no Quebra, chegar na idade adulta já é vitória. A maioria dos meus colegas de infância não chegou na idade adulta porque em algum momento da carreira deles eles encontraram com a polícia. E não terminou bem. Ou os colegas de comércio se desentenderam. O comércio lá chama tráfico, entendeu? É venda de tóxico. Você não sabe o que é isso? Um dia eu te explico. Pra vocês terem ideia, nos anos 80, o Diário da Manhã apelidou um cara, a polícia chamava o cara de mão branca, porque ele tinha vitiligo nas mãos, aí chamavam de mão branca. E o Diário da Manhã chamava ele de inimigo público número 1 de Goiânia. Ele era ladrão de banco, assaltante, sequestrador, assassino, estuprador, traficante e goleiro de futebol do time da Rua 3, que era a minha rua. E era um amor de pessoa, falo sério. Era um cara super legal, quando ele não estava roubando, assaltando banco, sequestrando, estuprando, matando. E era um bom goleiro, para piorar. Mas a polícia acabou com ele. E por que eu falo que eu estou bem, então? Porque eu cheguei na idade adulta, eu sobrevivi ao quebra, eu tenho uma ficha criminal pequena, eu posso falar, o advogado disse que já prescreveu a maioria das coisas, foi uma adolescência tumultuada, mas enfim. Eu me casei com uma mulher sensacional, eu tenho 2 filhos maravilhosos. E eu faço palestra para você, um profissional do teu quilate. Poxa, cara, eu estou bem, mas eu quero muito mais do que isso. Eu não estou satisfeito. Assim como você. Você também, de repente, em algum momento, pode olhar para o espelho e falar, cara, eu tinha tudo para dar errado, olha onde eu já cheguei.
Eu não tinha chance nenhuma, estava tudo contra, mas eu consegui fazer o caminho até aqui. Mérito seu, bacana. Mas você está satisfeito? É só isso? Acabou o enredo? Você quer mais. E você quer mais e a prova está aqui. Você veio participar de um evento, você veio assistir essa palestra. Você quer mais. E na hora que eu falo então em pensar em você, é tomar cuidado com isso aí. Porque um dia você foi um dínamo de energia, uma usina, cheio de ideias, furioso. Aí com o tempo foi esfriando, foi perdendo embalo. Pode ter sido o tempo, pode ter sido a idade, pode ter sido um monte de pancada que a gente leva do mundo corporativo. E aí em algum momento você pode ter esfriado. Ou talvez você tenha adultecido. Que é uma mania feia que as pessoas têm. Alguém aqui já adulteceu? Alguém aqui é adoecido? Estou falando de H1N1, nada disso não. Até porque se tiver alguém com H1N1, vaza, pelo amor de Deus. Você mata a gente, animal. Adultecido é uma pessoa que adoeceu de comportamento, de jeito de ver a vida. É aquela pessoa que na hora que você fala alguma coisa, fala assim, não tem idade para isso mais não. Aí alguém dá uma ideia na reunião e fala assim, a gente já tentou isso, não dá certo. É gente que ainda está vivo, mas ele cristalizou, ele secou, perdeu o brilho todinho. E isso está cheio por aí, gente. Está cheio de gente nas organizações querendo fazer as mesmas chatas coisas de sempre, mais preocupado em manter o pouco que tem do que buscar o muito que pode. Gente adultecida. Gente adulta de verdade até sabe que não dá para ir para uma rave aos 50 anos, como eu quase estou com 50 anos, e dançar 12 horas seguidas daquela música maluca que esse povo ouve em rave. Agora eu falei igual o velho mesmo. Só que isso é uma constatação física. Não é fuga, não é medo, não é resmungo, porque gente adultecida só foge, só tem medo, só resmunga. Eu sei que eu não posso entrar numa pelada com os moleques jogando bola lá no condomínio porque vai ficar feio. Eu sei que de repente gente adultecida fala assim, risada não combina com trabalho, fica aquele ambiente chato, enjoado, careta. Adulto, saudável, pode até falar assim, cara, segura a onda aí um pouco que agora a gente tem que concentrar. Mas o ambiente é leve. Gente adulta, saudável, não fala não tenho idade. Meu pai, o primeiro curso superior dele, ele fez com mais de 70 anos de idade. Foi o primeiro. E não foi o último. O maluco não pagou até hoje. Na hora que a gente entende isso, a gente percebe que hora que você escolheu não querer ser mais o super-herói. Porque gente adultecida é diferente, é feio. Gente adulta lê as histórias em quadrinho, vai no cinema ver os filmes e sabe que vai lá e faz isso porque quer. E porque pode fazer o que quiser, a vida é dele. Gente adultecida acha que super-herói é coisa de criança, é bobeira. Gente adultecida acha que coisa de criança é bobeira. Então se você em algum momento adulteceu, cara, vai se curar. Vai se tratar. Vai assistir uma comédia para dar gargalhada mesmo. Vai aproveitar quando o próximo palestrante maluco falar para você gritar, você grita, sobe na cadeira, faz um escândalo. Você pode, a vida é sua, ninguém tem nada com isso. Vai andar no parque descalço, vai brincar com um cachorro, vai rolar no chão com alguém, chupar um sorvete de casquinha, toma um banho de chuva, cara. Faz isso porque você pode, porque você quer. E aí você entende que, se você precisa, eu vou te dar 3 grandes caminhos. E esses 3 grandes caminhos, eu falo de os 3 grandes porque é uma coisa que eu estou desenvolvendo, é um conceito que eu estou desenvolvendo. Esses 3 grandes são conteúdos e coisas que você já possui, mas que talvez, assim como essa que já apareceu, você não está usando 100%. E por isso não está alcançando os resultados que você quer. Lembra? Sucesso é a jornada. Na hora que eu falo isso, por que os 3 grandes? Porque 3 é o número do equilíbrio. 3 eram os reis magos, Jesus ressuscitou no 3º dia. E Pedro negou Cristo 3 vezes, antes do galo cantar. 3 são os poderes da república e 3 é o número-chave da democracia. Porque é o mínimo de gente que tem que ter para uma eleição democrática. 3 são os porquinhos, 3 são os sobrinhos do Donald, e apesar do D'Artagnan, 3 são os mosqueteiros. 3 são as parcas, Cloto, Laquesis, Atropos. A que tece o fio da vida, a que estica o fio da vida e a que corta o fio da vida. E 3 são os momentos da vida, nascimento, crescimento e morte. O tempo se divide em 3, passado, presente e futuro. E 3 fogueiras acesas.
é o código universal de resgate para quem está perdido. Porque em algum momento, se você adulteceu, você se perdeu. Você se perdeu e começou a perder chave, perder celular. Esquecer de anotar compromisso na agenda e quando anota esquece de olhar. Isso quando você não perde a agenda também. Começou a atender o telefone na sua casa falando o nome da empresa. Desculpa, cara. Nessa hora você se perdeu, então você precisa de ajuda. Primeiro dos 3 grandes é curiosidade. Vamos encaminhar essa prosa. Curiosidade é uma coisa muito importante. Pode parecer frágil, mas é valiosíssima, porque é o alimento da alma. Vai ser curioso sobre o negócio da sua empresa. Um RH que não conhece o negócio da própria empresa não é estratégico, nem nunca vai ser. Entenda o negócio da sua empresa, entenda o investimento, conheça os clientes, seja curioso, seja curiosa. Seja curioso. Tenta entender por que seu cliente interno e externo ficou satisfeito com o que você fez, para você fazer de novo e superar da próxima vez. Tenha curiosidade sobre o motivo do tédio gigantesco do seu filho adolescente, porque isso vai fazer vocês ficarem mais próximos. Tenha curiosidade sobre por que milho estoura e vira pipoca, e como que faz papel com tronco de bananeira. Aí você fala, cara, isso é uma coisa muito idiota de se aprender. Não. Pode ser uma coisa bobinha, mas é divertido. E se é divertido, te cura de ter adultecido. Imagina aqui comigo, ó. Vamos fazer uma outra experiência. Imagina que aqui onde eu estou pisando é o meu conhecimento. E o resto desse teatro do SESI todinho é minha ignorância. Rensga. Pensa num cara ignorante. Aí faz assim, ó. Aí eu assisto uma palestra super legal, tipo da Daviane ou do Gil ontem. A cara do Gil ontem me chapou o melão. Aí eu aumento meu conhecimento para 100% maior. Ou então eu descubro um canal no YouTube, eu leio um livro legal, ou conheço alguém massa, e meu conhecimento aumenta. Eu pergunto, gente, o que acontece com a minha ignorância quando meu conhecimento aumenta? Não, Padawan. Essa é a mágica. Minha ignorância aumenta. Quanto mais eu aprendo, quanto mais eu estudo, mais eu descubro coisas no mundo que eu nem sabia que existia. Quanto mais eu estudo, mais eu descubro coisas que valem a pena ser estudadas. E isso é um processo de crescimento. Então, na hora que eu falo de curiosidade, vai ser curioso. Vocês já ouviram falar de uma senhora chamada, ela é uma doutora, dentista, Terezinha Beatriz Alves. Alguém conhece a doutora Terezinha Beatriz Alves? É uma brasileira curiosa. Ela ficou curiosa em como fazer para não entupir a pia dela todo dia. E aí, nos anos 60, ela juntou uma bacia com uma peneira e inventou o escorredor de arroz. Vocês conhecem o escorredor de arroz? Foi uma brasileira que inventou. Ela foi curiosa. E por muito tempo ela foi muito bem paga por isso, porque ela recebeu participação nas vendas de todos os escorredores de arroz vendidos desse país. Curiosidade vale a pena. Um outro curioso sensacional aqui no Brasil inventou o Bina, que a gente usa hoje no celular, o identificador de chamada, e nem presta atenção, foi um brasileiro que inventou. Um outro brasileiro curioso inventou o coração artificial. Quer ver? Vocês já ouviram falar do Instituto Gintec? Ótimo, algumas vozes falaram que já, fico feliz. O Instituto Gintec é a cabeça de um projeto que está sediado ali no Goiânia 2, aqui em Goiânia. Hoje eles estão numa sede de 500 metros quadrados, mas é o começo de um projeto de mais de 200 mil metros quadrados, de um parque tecnológico que está começando a construir, a ser feito aqui em Goiânia. O Instituto Gintec é um monte de nego curioso, furioso que está se unindo, e lá dentro tem incubadora, aceleradora e uma bancada de startup. Aí você fala, é tecnologia. Não, tecnologia é ferramenta para alavancar resultados. Startup não depende de tecnologia, mas se vale dela. Pablo, Paolo, Vandré, vocês estão aí? Cadê? Tá não, né? Eles falaram que talvez não viesse. É ruim ver aqui nessa luz. Esses caras são curiosos e estão unindo um monte de gente ao redor deles para fazer um monte de coisa legal. Ah, não, pode apagar, já não vi. Agora que você me liga? E o Instituto Gintec vai fazer agora em maio, eu tenho muito orgulho de falar que esses 3 caras que eu falei, que são os diretores do Instituto, que eu torci para eles chegarem em Goiânia a tempo, são os meus amigos, e que o Instituto Gintec é o meu parceiro, assim como a do RH. Em maio nós vamos realizar um evento no Instituto Gintec chamado RH Disruptivo, unindo pessoas, inovação e resultados. E 150 profissionais de RH vão se reunir lá no Instituto Gintec para discutir como que a gente pode fazer o RH deixar de ser um lugar chato, sem graça e careta, e virar um lugar de inovação, de resultado e de gente satisfeita com o que está fazendo. Feliz.
Quem quiser saber como fazer a inscrição e participar, me acompanha nas redes sociais depois que nós vamos divulgar direitinho. A gente está definindo os últimos detalhes. O grande ponto é que esses caras curiosos estão querendo revolucionar todo o segmento de mercado. Aí você fala, são empresas inovadoras de tecnologia? Não. Tem empresa antiga de mercado que está lá para inovar o mercado que eles atuam. Gente, imagina que doido se a HP tivesse inventado o Uber. Aí você fala, mas ia matar o negócio deles? Mas eles iam continuar ganhando uma panca de dinheiro. E é isso que as empresas tradicionais estão fazendo. E lá no Gintech, isso está acontecendo. Então seja curioso. Seja curioso sobre você. O que te motiva? O que te inspira? O que te desafia? Para você aprender a usar essa segunda dos três grandes. Você se lembra quando você usou comunicação a primeira vez? Tem alguém aí? Eu vou contar, eu não estava lá não, mas eu vou contar. Você estava num lugar super legal. Você comia na hora que queria, dormia na hora que queria. Aí um dia você grilou, falou, chega, deu, vou embora. E você foi. Foi meio desconfortável, foi meio chato, mas você saiu fora. Só que aí você chegou num lugar muito claro. Aquilo incomodou seus olhos. Você chegou num lugar que era mais frio do que o lugar que você estava antes. Você está todo molhado. Te deu uns calafrios fortes. E os da minha idade, mais ou menos, passaram por outra situação. A pessoa que te recebeu te virou de cabeça para baixo, enfiou um tapão na sua bunda. E aí você falou assim, para! Para! Está muito claro, está muito frio. Eu nunca te vi na minha vida, você está enchendo minha bunda de porrada. Então vamos fazer assim? Me devolve para lá. Me guarda de novo lá. Está aberto ainda. Vai, me empurra para dentro. Só que você não tinha muito vocabulário nessa época. Como é que você falou esse monte de coisa? Chorando, muito bem. Aquele berreiro que você aprontou, foi a primeira vez que você usou comunicação fora do útero da tua mãe. Porque quem é mãe e pai aqui sabe, dentro do útero já rola uma comunicação, é ou não é? Aí, a gente percebe que comunicação é uma coisa que a gente não usa direito. Porque tem um monte de formas de acontecer. Sua mãe não tinha um certo olhar, que ela olhava para você e no olhar já tinha as mensagens. Tu tá fazendo porcaria, eu vou te moer na pancada, para agora. Desligava o sistema nervoso central todinho, não é? Você, parei, manhã, parei. Um olhar. A gente não fala que os apaixonados se comunicam no olhar? Não é bonito isso? Parceiro de truco também se comunica no olhar. E eu não sei vocês, mas eu acho que nem sempre você está transando com seu parceiro de truco. Então, é exercício, é prática. Você tem aquele seu amigo no trabalho que quando você chega meio chateado, o cara olha para você e fala assim, o que você tem? Você fala, eu não falei nada. Mas ele aprendeu a te ler. E isso aqui, gente, é recurso de geração de ação. E a gente não usa isso direito. A gente não fala o que pensa. A gente não pergunta o que não entende. A gente não compartilha o que a gente gosta. E aí a gente vai vivendo pela metade as coisas. Entenda, na hora que eu estou falando de comunicação, eu estou falando que não estou dizendo para ninguém que é fácil, pelo amor de Deus, mas eu estou falando que é necessário a gente melhorar isso. Uma vez eu terminei um treinamento numa empresa, e aí eu fui com o gerente de RH para a sala do RH e tal. Chegou lá, ele virou para o estagiário e falou assim, cara, vai lá na sala e traz o home, por favor. Estagiário não tem legal, né? São doido correndo assim, querendo impressionar. Então, o estagiário é bom, a carne é massinha, né? Aí volta o maluco, tá não. O gerente falou assim, como não tá, cara? Com essa risada de gerente. Falou, a gente acabou de usar, doido. Aí ele voltou. Eu tinha que ir buscar minha mochila lá. Eu voltei na sala de treinamento, no auditório da empresa. Quando eu entrei, o menino estava tão desconsolado, tadinho. Olhando assim para tudo, com a cara de perdido. Falei, o que foi, velho? Falou, não tá aqui não, cara. Falei, tá sim. Gente, parece que eu falei para ele que tinha uma onça na sala. Porque eu falei, tá assim, ele... Cadê? Falei, as caixinhas de som, doido. Ele falou, o quê? Falei, as caixinhas de som, isso é do home. Home theater. Ninguém fala home theater, pelo amor de Deus, é do home. Ele falou, isso aqui é o home? Eu falei, é. Por que ele não falou, pega as caixas? E a gente faz isso, né? A gente fala e esquece de pensar, será que o outro está me entendendo? Porque comunicação é engraçado. Normalmente você escuta 10 segundos do que o outro está falando, aí você vira para dentro. E começa a pensar, por que ele está falando isso para mim? Como é que eu faço para não piorar essa conversa? E aí ele cala a boca, você viu que ele parou de mexer os dentes, você entendeu. Não, beleza, eu tenho que falar agora. Aí você começa a falar. Ele ouve 10 segundos. Porque aí ele começa a pensar, por que ele está falando isso para mim? E a gente não se ouve. Já viu o treinamento de novato? RH adora passear com o novato, é ou não é? Aí pega o novato pela mão e anda o dia inteiro com o novato na empresa. Novato, aqui é o banheiro, aqui é a recepção, aqui é a sala de venda. O novato está ficando doido.
Isso é risada de identificação, todo mundo faz isso. Na hora que termina o dia, ele pega o novato, o RH é um povo tão, do coração tão bom, né? Nós somos tão lindos. Aí ele senta o novato e fala assim, você tem alguma dúvida? A cabeça do cara é só lava vulcânica, né? E ele fala, não. Não entendeu nada, cara. Ninguém pergunta o que o novato sabe, a gente só quer enfiar coisa na cabeça dele. Que relação maluca é essa? Vocês já ouviram falar de um cara chamado Ernesto Siroli? Contar uma história. Ernesto Siroli é um grande empreendedor social, obviamente italiano. É um cara que fez um monte de coisa legal pelo mundo todo já. E Siroli conta uma história, uma das primeiras ações que ele fez de empreendedorismo social, difícil falar isso. Eles foram para um país da África, para uma região onde as pessoas viviam na beira de um rio, mas não plantavam nada e passavam muita necessidade. E eles chegaram e foram ensinar esse pessoal a plantar. E os italianos, que estavam acostumados a ter razão, a estar certo, tudo bem educado, eles ficavam olhando e falavam assim, mas por que eles não plantam nada aqui? É tão fértil. Por que esse povo não planta nada aqui? E realmente era um lugar muito fértil, a plantação crescia. E era tão fértil que o tomate que teria o tamanho de uma mão fechada na Itália, ali naquela região da África, tinha o tamanho de uma cabeça. Não da minha, claro, que aí é meio demais. E eles sempre se perguntando, mas por que eles não plantam aqui? Aí quando estava perto da colheita ser feita dos tomates, um belo dia de sol, saiu uma manada de hipopótamo de dentro do rio, comeu os tomates, pisoteou a plantação, destruiu os equipamentos, deu uma carreira no povo. E os italianos horrorizados falaram assim, meu Deus, meu Deus. Aí os africanos falaram assim, tá vendo? Por isso que a gente não planta nada na beira do rio. Tem hipopótamo. Aí os italianos, porra, por que vocês nunca contaram isso pra gente? Porque vocês nunca perguntaram nada pra gente. Vocês nunca falaram com a gente. Isso é grave, gente. Para pensar no monte de relacionamentos ou naquela pessoa que você ama. Como é que está sendo a conversa que você tem com essa pessoa? Como é que é a comunicação que você estabelece? Porque aí é o terceiro dos três grandes e para mim é o mais importante. Isso aqui é o seu núcleo, é o seu centro. Sem isso aqui você não existe. E se a gente para pensar como a gente está gerenciando e cuidando dos nossos relacionamentos, a gente entende, você pode pensar assim, é porque se eu investir nos meus relacionamentos eu vou ter pessoas mais produtivas ao meu redor, na minha equipe. Pode ser. Eu vou ter gente mais feliz perto de mim, gente feliz não é chata, gente feliz não enche o saco. Pode ser também. Mas o mais importante é que se você investir nos seus relacionamentos, você vira uma pessoa melhor. E uma pessoa melhor é um profissional melhor. E se você é um profissional melhor, você faz escolhas melhores e você gera mais resultados. Só que para isso você tem que assumir quem que é o herói dessa história. Não dá para ficar achando que alguém vai responder por isso para você. Não vai acontecer. Entenda, se isso aqui compõe você e esses são os três grandes, esse é um caminho que eu estou te presenteando. É um caminho que vale a pena ser seguido. Esse é um caminho que tem coração. E se tem coração, é um bom caminho. Na hora que a gente percebe que a curiosidade, a comunicação e os relacionamentos podem melhorar substancialmente resultados, a gente entende que essa é uma situação de você refletir, afinal de contas, quem que é o herói? Porque a gente fica falando desse povo aqui. Quem é a Mulher Maravilha aqui? Deixa eu ver, tem alguma Mulher Maravilha aí? Tem? Mentira, não é nada. Eu conheço a Mulher Maravilha, eu vi o filme, Acorda pra Vida. E outra, Mulher Maravilha paga conta, gente? Mulher Maravilha tem marido? Ou ex-marido, que é pior ainda. Mulher Maravilha tem filho? Mulher Maravilha faz pós-graduação à noite, no fim de semana, vai para a fila da lotérica pagar a conta de luz? Ela só tem que descer a porrada nos maloqueiros. Qual é a dificuldade que essa mulher enfrenta? Para! Aí fala do Superman. Eu sou um Superman. Não. Superman tem poderes de outro planeta, amigão. Esse cara não deve sentir nem fome. Você imagina o super-homem tentando perder barriga, apresentando relatório para diretor furioso, discutindo com o cliente. Assiste o filme, o cabelo dele não sai nem do lugar depois que ele briga. Não sei como é que isso acontece. Você é herói, porque você paga a conta, você corre todo dia, você tem um monte de pressão acontecendo, 150 coisas para resolver, e você está dando resultado. Isso é herói de verdade. O grande problema é que a gente fica procurando esse tal sucesso em algum lugar lá na frente e esquece de olhar para a estrada, que é bonita, que essa jornada vale a pena.
pode ser divertida, pode ser cheia de aventura, mas é uma decisão sua, ninguém vai fazer isso para você. Você é humano. Você pode até falar assim, o Batman é humano. Humano? O Batman é bilionário. Esse é o superpoder dele, ele é rico pra cacete. Você já imaginou o Batman financiando um carro em 60 meses? Pedindo aumento? Aquele povo pede aumento porque fala assim, não, porque eu tenho dívidas. É legal gente que faz, né, pede aumento porque tem dívida. O que eu tenho com isso? O herói é você. E na verdade, isso está na tua mão. Na verdade, essa decisão está na tua mão. Se você efetivamente quer fazer essa história ser bonita e valer a pena, se você efetivamente quer alcançar essa jornada que é sucesso, porque sucesso é paz, é equilíbrio. E dá para a gente ter isso várias vezes ao longo de vários e vários dias. Ah, Eduardo, e quando eu chego lá na frente, aquilo é um momento de comemorar e celebrar, não é o sucesso. Se você entende isso, você entende que a verdade é essa. Não dá para ficar procurando super-herói lá fora. Daviane falou disso agora, cara. É sensacional a gente ver esse alinhamento. O herói está aqui, sentado, olhando para mim. Esse herói que todo dia conquista resultado, que está selecionando gente num país que não tem condição nenhuma de dar confiança para a gente. Com um monte de bandoleiro mandando e desmandando nas leis desse país. Esse herói que enfrenta todos os dias a confusão cotidiana que é nas organizações, no trânsito, nos relacionamentos familiares, alimentado por um mundo que quer mais cobiça do que crescimento. Esse herói que vem para cá e podia estar com a família hoje, mas escolheu estar aqui o dia inteiro no congresso, aprendendo, trocando informação, conhecimento. Esse é o herói que vale a pena. E esse herói que vale a pena, você tem que reconhecer ele. Não dá para ficar achando que alguém vai chegar um dia com a capa vermelha para amarrar nas suas costas. Você tem essa capa, cara. Então você quer melhorar sua performance para alcançar sucesso? Faz! Te mexe! Não dá para ficar achando que as coisas vão acontecer magicamente. E aí, se a gente entende isso, se a gente percebe isso, e se a gente se valoriza o suficiente para entender que as nossas cicatrizes não são motivo de vergonha, são motivo de orgulho, aí a gente realmente, efetivamente entendeu o que é o propósito de estar vivo e priorizar a pessoa que é mais importante desse enredo, dessa história, que é você. E se você entendeu isso, valeu a pena eu ter vindo aqui hoje e valeu a pena o tanto que a gente se preparou para estar com vocês. Obrigado demais pela presença de vocês, foi lindo. Hmm.